Pois as pessoas, elas talvez tenham começado a reparar que existe um tema por detrás dos últimos episódios. Que a gente tem falado muito sobre a linguagem documental, né? A gente falou sobre mockumentary. E, na verdade, em outros episódios a gente faz referências à questão de documentários. Né? A gente está trabalhando com uma coisa que envolve o relato, a questão documental. E novamente a gente vai falar sobre esse tema, as pessoas devem estar de saco cheio já a respeito disso. Mas, inevitavelmente, o projeto é nosso e as nossos interesses do momento vão repercutir. Mas as pessoas têm que aguentar um pouquinho que a gente tá quase acabando esse projeto. Que a gente espera se orgulhar. Não quer que seja uma vergonha terrível. Porque a gente tá se dedicando há muito tempo. Aí por isso a gente só consegue gravar os mini. A gente não consegue gravar as outras coisas porque a gente falou, não, esse mês vai ser o mês para gravar esse negócio. A gente entrou meio que de cabeça nisso. Aí por isso também que a gente não conseguiu, sei lá, gravar assim, os temas que as pessoas sugeriram e tal. A gente tá meio que assim, aproveitando os mini como um momento de descanso, por mais masoquista que isso seja, pra ter aquela conversa mais leve, sem que a gente tenha que pesquisar muita coisa. Não que a gente não goste, mas porque a gente tá trabalhando nesse negócio que já. O material já sai semana que vem. As pessoas já podem até saber o que é ou não, tem que ser segredo. Eu acho que do que a gente tem falado, eu acho que meio que já tem uma ideia, assim, do que pode ser. Você pode falar, assim. Então a gente não vai falar. E vamos então apresentar o nosso filme de hoje, que a gente estava pensando sobre o formato do programa, né? O que é o Mini Desgraça? Mini Desgraça é um negócio de sugestão. Geralmente a gente sugere dois filmes, dá uma discutida e tal. Só que a gente ficou meio sem saber exatamente o que sugerir, porque a gente não estava conseguindo pesquisar, e falou, não, então vamos ver um filme. Que já que a gente não vai escolher dois filmes, vamos escolher um único de 3 horas. Exato. É um documentário de 3 horas sobre menino jogando basquete, que é um remake de Space Jam, né? É um remake que aconteceu no passado, né? É um proto remake de Space Jam. Enfim, o filme que a gente vai falar, né, o documentário, se chama Hoop Dreams. Eu não faço ideia de qual é o nome desse filme em português, mas eu tenho certeza que é horrível. É os sonhos dos Aros. Não, Deu. não é. Não é? Não, não. Não. É Basquete Blues. Basket Blues. Esses títulos dos anos 90 são toda uma tristeza. Vamos falar um pouquinho sobre ele, Matheus, sobre esse filme que eu te convenci a ver. Eu tentei convencer tantas pessoas a ver esse filme e nunca tinha conseguido convencer ninguém. Porque sempre que eu falava, não, bora ver o documentário de 3 horas sobre menino jogando basquete, ninguém se animava. É por isso que a gente tem esse podcast, porque eu sou o tipo de pessoa que topa tudo, velho. Eu sou a pessoa que faz as sugestões esquisitas de filme, mas esse filme foi um grande sucesso. Ele estreou em 94, né? Assim, dentro do espaço dos documentários, foi um relativo sucesso de bilheteria, por um período em que, assim, esse tipo de documentário estreava no cinema também, não é tipo hoje em dia que saem esses filmes e séries documentais na Netflix que são sucesso. Não, era assim, um público pequeno que ia atrás para ver o filme no cinema. Nem sei se chegou a passar aqui no Brasil. Não, esse Hoop Dreams, ele reverberou bastante. Ele teve, inclusive, a polêmica, né, do Da Oscar, né? indicação do Porque Oscar, da né? indicação que tem é muito engraçado como funciona, né? Essa seleção do que vai ser indicado pro Oscar que não chegaram a ver, tipo, sei lá, 20 minutos e desistiram, saca? Era o que ia acontecer muito com documentário, né? Uhum. Você tinha um grupo que pegava e filme internacional, né? O antigo filme estrangeiro, Uhum. que tinha o mesmo problema, que é a grande história de por que Cidade de Deus foi indicado para tantas coisas, mas não foi indicado para filme estrangeiro. Sim, sim, é uma história muito parecida, né? Porque eles. Era aquele sistema de pessoas iam levantando flashes de luz na sessão lá, e se tivesse muitas mãos levantadas, assim, e tiravam, e nem chegavam a ver muito tempo do filme. E é aquilo, a gente consegue sempre ver um padrão para isso, porque é a grande história de que a academia é muito velha e muito branca. Então, qualquer filme que fale sobre pessoas negras não é bom, não é legal. Tem que ser só o Holocausto. O Holocausto é a única coisa que a academia se importa. É o que o Enzo Travesso chama de religião cívica da Europa, né? Esse culto a essa construção da Segunda Guerra Mundial, né? Do Holocausto, que é realmente uma religião cívica, né? Que eles constroem em cima. Inclusive, eles meio que em detrimento da vitória dos partisanos, né? Da resistência na Segunda Guerra Mundial. Eles meio que fazem os dois ladismos, né? Isso dá um episódio próprio. Eu acho que aquela série que a gente tá pensando em falar sobre Segunda Guerra Mundial, tem muita coisa assim que dá pra gente falar. Segunda Guerra.
Mas, voltando, né? Então, o filme, ele foi um grande sucesso, assim, de crítica também, até hoje é considerado um dos documentários americanos mais importantes. Mas ele não foi indicado, assim como no ano anterior o Crumb não foi indicado. E essa é uma grande questão. O documentário é sempre muito difícil de produzir. É muito difícil de vender. O Hoop Dreams também passou por esse problema, assim. A ideia era que ele fosse um filme para a PBS, essa televisão pública americana, que é o melhor canal de TV dos Estados Unidos, tem um monte de documentário legal. Eles queriam fazer, a ideia era ver, tipo, 3 semanas, gravar e colocar sobre a vida desses jovens de Chicago que jogam basquete. Era aquela febre do basquete nos anos 90, né, com o Michael Jordan. Eu acho até que a ideia era que fosse uma coisa curta, era 30 minutos e o conceito ele é bem diferente, né? Na verdade, por conta dessas restrições materiais, o conceito era eles não iam acompanhar nenhum jovem específico, mas uma quadra num bairro de Chicago e conversar com essas pessoas que frequentavam essa quadra, que é um conceito interessante. Mas eles foram gostando tanto da ideia que eles foram desenvolvendo no decorrer de um tempo e meio que virou isso, né? O Hoop Por essa Dreams. saga desses dois jovens, né? Muito difícil de produzir, por sorte eles foram conseguindo apoio da PBS, de outras empresas, até que eles conseguiram produzir o filme. Eles gravaram muita coisa sem receber centavo nenhum. E aí no final, que eles gravaram, eles já tinham 250 horas de material. E é muito interessante como o documentário ele tem esse elemento orgânico dele do desenvolvimento, né? O documentário sempre tem essa coisa da restrição, exceto alguns que já tem já renome, então já tem um recurso pré-estabelecido. No caso, o Steve James e o Frederick Marx, eles eram, tipo, ainda estudantes, eles estavam saindo ali, né? Eles eram novos ainda nesse meio. E, tipo, no início, se você reparar, tem um momento que chega, tipo, no sophomore year, né? Que é, tipo, o segundo ano deles lá do ensino médio. Que eles vão acompanhando todo o ensino médio até o início da faculdade. Que é equivalente ao nosso primeiro ano. Porque lá é 4 anos, né? É diferente. Isso. Então, você repara que passa, tipo, muito rápido. Vai chegando depois e você repara que, tipo, passou só uns 40, 50 minutos de filme e ainda tem, sei lá, 2 horas de filme pra ser desenvolvido, porque eles foram tendo mais recursos. E você vê no final, antes, no início, você tem muito essa coisa da entrevista, né? Porque é uma coisa meio assim, que é mais básica, exige menos, e depois vira uma coisa mais quase artística, né? De montagem de cenas, Acompanhando o dia a o dia dia a dia daquelas das pessoas, pessoas. ficando no ambiente em que elas ficavam também, né? Sim, porque eles começaram a ter mais recursos e eu acho que isso do início da faculdade deles, eu lembro numa entrevista com o Steve James, que eles tinham, sei lá, eles gravaram 100 dias dos anos da faculdade, enquanto no início, sei lá, nos 2 primeiros anos de gravação, eles tinham, tipo, 20 dias de gravação. Ah, Então é muito interessante, né? Como o documentário você consegue enxergar como essas condições materiais refletem no resultado final e como isso, na verdade, deixa interessante, deixa dinâmico, né? sim, sim. Eu lembro agora que você falou disso. Eu lembro assim, eu não lembro onde eu li exatamente, mas isso me marcou muito. É uma pessoa comentando de que todo documentário ele tem essa questão, ele começa de um ponto muito pequeno e aí depois ele se torna uma outra coisa muito mais interessante. E o Hoop Dreams, ele começa nisso que já é muito legal, né? Assim, dos meninos no basquete, mas depois ele se torna assim, a história de vida desses dois jovens, de suas famílias, vira esse negócio assim quase que sociológico sobre esporte e educação e as relações familiares, questões raciais nos Estados Unidos, Não, com certeza. que é impressionante assim como é a grande história de eu falando para as pessoas verem um filme de 3 horas sobre basquete, porque eu quero que as pessoas vejam essas coisas super legais, mas aí todo mundo fica, por que eu vou ver um filme de 3 horas sobre basquete? Mas esse é o ponto, né? Eu acho que o Steve James ele fala muito disso, que a ideia inicial era realmente acompanhar a vida desses meninos. E em certo momento ele começou a se envolver e reparar que tinha muitas mais coisas envolvidas. Tipo, ele não pensava em fazer essa coisa muito sociológica. Mas é inevitável, né? Chega um ponto que você começa a adentrar desafios. Por exemplo, tem um momento lá que o Arthur, né? Eles estão sem luz. E eles não conseguem pagar a conta de luz. Inevitavelmente você acaba chegando nessas questões sociais, assim, tensões econômicas. Esse aspecto, né, de faltar luz em um dos meninos lá. É muito interessante que em uma entrevista, eu acho com a galera da Criterion mesmo, o diretor, né? Ele comenta que, em uma perspectiva jornalística, talvez, ninguém interferiria, né? Você tá lá só pra registrar aquele fato. Inclusive, no documentário, a gente não sabe o que acontece, né? Pô, a galera não ajuda a família, né, a pagar as contas lá. Mas ele fala, não, eu não me vejo como um jornalista e mesmo a minha visão, né, documental,
Eu me vejo como um produtor de narrativas não ficcionais, né? É a minha visão de determinada realidade. E assim que a gente gravou e a gente apresentou essa realidade, né? Ele conseguiu convencer a mulher que a mulher, ela ficou, não, pô, não quero passar vergonha, né? Tipo, pô, não consegui pagar a conta de luz. Mas ele falou, não, a gente vai mostrar essa realidade e talvez as pessoas vão enxergar um aspecto que elas nunca enxergariam. Aí ela aceitou, né? De filmar esse momento, tipo, a casa dela e mostrar, né? Como ela tava passando, assim, como eles estavam vivendo, né, assim, a eletricidade durante aquele tempo ali que eles estavam meio mal financeiramente. E depois eles pagam, né, a conta de luz deles e tal, e eles não mostram isso no documentário porque ele não queria que ficasse essa coisa, ó, nós ajudamos e tal também. Mas ele chega num ponto interessante que depois o Arthur, né, que é esse menino, ele não consegue pagar a escola, né? O Joseph's, né? Que é a escola que eles estavam meio que focado ali e tal. Ele só não. Ele não teve que tomar decisões porque, principalmente no início, né? Naquilo que eu falo aí, eles tinham um contato limitado, até porque a família não tinha telefone e tal. Então eles realmente tinham que ir lá fisicamente pra conversar. E eles gravavam poucos dias. Então ele não soube disso. Então já tinha acontecido, ele já tava já na outra escola e tal, mas ele postumamente ficou muito pensando, pô, será que eu interferiria, né? Tipo, pagaria, a gente teria, né, junto com a equipe, assim, capacidade de pagar, assim, talvez mais um semestre pra ele e ele terminar esse ano. Mas se eles não conseguissem no outro ano, e a gente já tá interferindo nessa realidade também. Mas é realmente o questionamento dele, ele não teve que realmente agir perante isso, mas ele ficou refletindo sobre essa questão ética, né? De, pô, eu registro essa realidade, não intervenho nela, mas, pô, que ruim, né? Esse moleque tá perdendo essa oportunidade aí de estudar numa escola boa. Mas eu achei interessante ele levantar esse ponto, assim. Sim, sim. É, porque dentro da linguagem documental também tem essa questão, né? E eu acho que também entra um pouco na nossa questão, a gente tá gravando uma coisa, e aí a gente fica pensando um pouco até que ponto a gente também não tá pegando a vida das outras pessoas para tentar, sei lá, só reafirmar as nossas opiniões e não sei, os nossos pensamentos. É um dilema diferente, mas é um pouco complicado. E eu acho que todo documentarista, toda pessoa que está trabalhando assim com os relatos das outras pessoas, com a vida dos outros, fica um pouco preocupado, né? Porque afinal de contas você está capturando só um momento, você não está capturando a vida de uma pessoa. E a edição, e o roteiro, tudo que você faz, até os enquadramentos, eles mudam o que é a realidade, o que está sendo apresentado. Aquilo não é mais realidade. É igual na história, né? De que a história não é o fato histórico, é algo diferente, que tem todas aquelas distorções. Não, com certeza. Esse debate ele fica acentuado principalmente quando a gente vai ver a questão da memória, né? Que se tornou muito relevante nas últimas décadas, né? Dentro da história. Sim. E eu tava vendo o documentário pensando um pouco nisso, né? Sobre esses questionamentos. E eu acho que um outro questionamento que é interessante, né? Que acontece no próprio documentário, vamos voltar a explicar um pouquinho, né? Tem esses meninos que jogam basquete nos anos 80, no final dos anos 80, eles querem se tornar grandes jogadores. São o William e o Arthur, né? O Arthurzinho. Uhum. E aí eles jogam, eles são descobertos por esse olheiro, né? O Earl, que ele é olheiro e corretor de seguros. Que é um cara que ele gosta de ver os meninos jogando basquete pra fazer o trabalho dele com... Não trabalho, né? Porque ele não é profissional nisso, mas ele gosta de ver os meninos e falar, eu vou encontrar as próximas revelações. E ele pega esses meninos e e dá a oportunidade de estudar nessa escola que o Matheus falou, Saint Joseph. E o próprio Earl, com o tempo, ele começa a questionar essa questão de será que foi certo, né? Pegar esse monte de menino e colocar nessa escola? Porque o Arthur, ele é um menino negro. E é uma escola imensamente branca. Tem pouquíssimas pessoas negras. E é engraçado que as crianças negras estão lá só pelas oportunidades de esporte. É uma escola católica também, que é até engraçado que tem o treinador que ele começa a xingar o povo, depois ele reza um Pai Nosso, tá tudo bem. É muito bom. Ele tem um nome bem peculiar, começa com P, eu esqueci. Ah, eu não lembro. Aí tem essa questão, o Earl, ele começa a se questionar, será que foi certo eu tirar os jovens seja lá o espaço que eles estavam, e colocá-los nesse novo ambiente, que talvez tenha feito até mais mal, né? O Matheus conta a história do Arthur, que depois ele perde a bolsa que ele tinha, ele não consegue continuar. E a própria mãe do Arthur fala que isso afetou muito a autoestima dele. Foi um evento muito traumático ele ter sido expulso do colégio. Ele também perde um ano, praticamente, porque a escola, já que ele está devendo, se nega a entregar o histórico escolar dele. Sim. Aí ele não consegue aproveitar os créditos na escola pública que ele volta. Então ele meio que quase perde o ano e fica nesse limbo, né? Sim, depois ele até consegue, os pais dele conseguem dar um jeitinho nas dívidas, mas eles penam muito.
o Earl, depois quando ele reencontra o Arthur, ele fica se questionando, ele fala, não, eu vou ver o Arthur, vou levar ele pra ver um jogo lá onde ele estudou por um tempo. E tem esses dilemas morais, eu acho que o dilema do Earl é até um pouco parecido com esses dilemas, né, da própria produção documental. Será que esse tipo de interferência que eu estou fazendo, tipo, com a ordem e o funcionamento das coisas é errado, e depois a forma como eu estou apresentando isso. O World, né, ele apresenta isso, ó, você vai ter a oportunidade de jogar basquete, teve o Isaiah Thomas, né, que era o grande jogador de basquete que estudou nesse colégio, você vai poder ter as mesmas oportunidades que ele, né. Sim. E eu fico até, eu gosto muito desse documentário, mas eu fico até preocupado, será que, não sei, tem um lado triste, né, será que, de certa forma, o documentário não está explorando um pouco esses meninos? E eu acho que não, eu acho que o olhar do documentário, ele é muito cauteloso com as coisas, ele nunca quer fazer nada apelativo. Uhum. E também tem toda a questão de que os meninos terem participado do documentário fez bem pra eles. Depois eles puderam receber royalties, ajudou a carreira deles em outras oportunidades da vida. Mas também é outro grande dilema, né? De qualquer narrativa não ficcional. Não, com certeza. Eu acho importante a gente falar, né? Não sei se isso é um spoiler, porque é um evento real, mas o sonho dos meninos era conseguir entrar na NBA, né? Eu acho que os mais atentos ao basquete não vão lembrar dos nomes, porque eles não conseguiram, né? Adentrar na NBA e tal. Mas surgiram outras oportunidades e o próprio documentário foi uma experiência muito única para eles, com certeza. Mas realmente entra nesse campo do até que ponto, né? Essa questão ética do documentário é muito relevante. Até que ponto você intervém, até que ponto você está contando realmente um fato histórico, né? Realmente vai nesse debate até da própria historiografia, né? Porque não é um fato histórico, né? Aquilo ali, a partir do momento que tem uma câmera, aquilo que você mostra com a câmera e as pessoas olhando, né? Estando cientes da presença da câmera, muda tudo. Então, eu acho muito interessante da forma como o próprio diretor, né, o Steve, ele quis abordar isso, né? Ele se entende como construidor de narrativas não ficcionais, mas ainda assim uma narrativa. Querendo ou não, é a visão dele a partir daquilo, mas ele sempre trata de uma maneira muito Sim. cautelosa e A gente tá falando sobre isso, eu um dia sonho em a gente poder falar um pouco sobre a série Up, que não é o filme do velhinho, é a série do Seven Up, 14 Up, que é essa série que eles ficam visitando as pessoas a cada 7 anos. E essa própria série, depois eles pegam as pessoas mais velhas, e eles têm muito sobre esse dilema, porque eles pegam essas crianças desde os 7 anos, agora já são idosos, e eles vão entrevistando. E em vários momentos eles ficam questionando, foi certo você ter participado? Você acha que o jeito que a gente te mostrou aqui foi um jeito que fez bem pra você? Você concorda com essa abordagem? E aí você vê que o pessoal tem um ressentimento tremendo. Só que ao mesmo tempo eles veem o diretor como um amigo. O diretor morreu, acho que esse ano. Eu não sabia, eu descobri tipo há um mês. Fiquei tristão, porque eu adoro essa série. Mas eles tinham uma relação tão forte com esse diretor, afinal de contas, eles conviveram anos. Assim, anos, a vida toda, mesmo que pouco tempo, afinal de contas, ele só aparecia a cada 7 anos. O impacto que o diretor teve, tudo aquilo na vida deles teve, é um impacto muito grande. E eu acho que, como eu falei, eu não vou entrar tanto no assunto, porque eu quero depois falar sobre a série. Eu acho que entra um pouco nisso. Eu acho que a gente já discutiu isso, de que, apesar de tudo, a forma como o diretor apresenta tudo isso é um jeito cuidadoso e que fez muito mais bem que mal, lógico. não, com certeza. E você comentando, realmente, vale um episódio falando da toda a saga Up. Eu fui atrás, né, de ver. Cara, tem coisas muito emocionais que te põem pra refletir, assim. Eu acho que é uma coisa fantástica, é uma experiência muito única. O Hoop Dreams, ele sintetiza alguns temas que toda essa saga, né, do Up Series apresenta, né, essa maturidade É, e de mudança de perspectiva. E realmente emociona. Principalmente no final, eu fiquei muito refletindo, né? Porque como os meninos mudaram a perspectiva deles, dos sonhos deles. A fala final do William é uma fala, assim, que me marcou bastante quando eu vi. Dele falando de, poxa, eu gosto muito de basquete e tal, mas eu não sei se eu tenho a mesma visão que eu tinha quando, poxa, tudo que eu quero na minha vida é entrar na NBA. Ele uhum. falando, pô, eu ainda quero, eu gosto da ideia de entrar na NBA, mas eu não sei se é a mesma coisa como era antes, depois de tudo que eu passei. E você ter um registro disso, né, dessa maturidade, desse desenvolvimento, é algo único, algo muito, muito espetacular. Uma outra coisa que eu acho muito forte, que me lembra isso,
é que você também começa a ver, você não vê só os meninos, você vê a relação dele com os familiares. Principalmente o Arthur, ele passa por muitas coisas complicadas com a família, principalmente a relação com o pai dele, que o pai dele perde emprego, se envolve com drogas, é preso, acontece um monte de coisa. Mas um dos momentos mais bonitos é a mãe dele, quando a mãe dele consegue se formar, que ela queria fazer curso de enfermeira. Uhum. E aí, quando ela consegue, você vê a realização dela, você vê que ela tá realmente muito feliz. E tem um impacto grande, porque é aquilo, ela não é a principal, mas você vê que ela quer o melhor para a família, seja pro Arthur, seja para outra filha, para netinha que ela tem. E tem impacto. É aquilo, as pessoas ficam achando que o documentário é chato, mas tem documentário que você pode ficar emocionado, você pode até quase chorar. Não, com certeza. Eu acho que dependendo, assim, do nível, assim, de sentimentalismo que você tem, o Hoop Dreams, ele causa, assim, uma emoção. Você pode chorar, assim, vendo em alguns momentos. E a história do Arthur é uma história muito fascinante, realmente, porque não só o pai dele se envolve com drogas, depois que ele é expulso, ele se aproxima muito de um amigo que meio que foge, né, eu não lembro direito, e vai morar junto com ele. Uhum. E ele fica muito próximo, e a gente vê como é um apoio emocional pro Arthur e tal, eles têm uma amizade, só que esse amigo também envolve com droga. O filme acaba tratando muito disso, né? A questão do basquete, assim, é um negócio que permeia aquele ambiente, né? O pai do Arthur joga basquete, o irmão do William, assim, poderia ter sido um jogador profissional de basquete. E o basquete tá lá, mas o basquete, além do esporte, de ser a coisa que eles mais gostam, é uma oportunidade de sair daquele ambiente, de ascensão social. Igual também, assim, a gente vê muito na arte, falam muito do rap, né? Que o rap, para certas comunidades negras, era essa oportunidade de não ter que entrar no mundo do crime. Lógico, é aquilo, é um estereótipo, essas coisas, mas a gente sabe, né, que o esporte ele tem esse potencial de ajudar muito essas pessoas numa situação complicada, né? E é uma coisa que eles mesmos falam, né? Em algum momento, o próprio o Arthur ou o William fala, cara, se eu sair daqui, sei lá, eu tenho medo de entrar no mundo das drogas, porque é uma coisa que permeia muito a realidade ao redor, tipo, nas quadras dos bairros que eles jogavam, eram pontos, por exemplo, de tráfico. Então, o filme é aquilo, né? A proposta talvez fosse realmente só relatar nessa vida dessas pessoas, mas é inevitável você falar de toda a sociedade ao redor. O Arthur, ele tem isso, ele se questiona, ele fala, eu não quero entrar nessas coisas, mas depois pergunta, mas você tem medo de você acabar igual seu pai com isso? Aí ele fala, eu tenho, né? Pode acontecer. Ele tem esse receio também de que... É aquilo, o basquete é meio que a única opção dele, ele precisa disso, porque ele sabe que ele não é um estudante muito bom, ele até fica falando, não, porque se eu estudar, eu consigo as coisas, mas não é bem assim, a gente sabe que a gente vai acompanhando ele e vê que escola é a coisa que ele menos se importa. O que ele gosta é basquete, é o esporte. É, e os amigos dele, a família que ele tem. Né? Os dois eles são muito próximos da família. Também, principalmente o William. Né? Eles têm essa conexão também. As bases para eles são o esporte e a família. O William tem esse irmão que acaba que também pressiona muito ele, porque ele poderia ter sido um jogador profissional e ele não foi porque ele é meio marrento, era considerado indisciplinado e aí não fez sucesso na universidade, saiu da universidade. E aí depois ele fica pegando vários bicos, empregos menores e coloca toda a pressão no irmão. Ele quer que o irmão seja o que ele nunca conseguiu ser. Ele vive vicariamente através do irmão o sonho de se tornar um jogador profissional e isso recai muito em cima do William durante todo o O documentário. William ele sofre muito com isso. O tempo todo você vai ver. A mãe dele não, a mãe dele ela é muito cautelosa, ela fica preocupada. Mas o Curtis, né, que eu acho que é o irmão do William, tá Curtis. sempre pressionando ele. O William ele passa por várias derrotas, ele perde muito. Ele muito mais perde assim coisas marcantes, jogos importantes do que ele ganha. E ele tem vários problemas de joelho. É o joelho de Aquiles dele, então, né? Que é o grande problema dele, é o mal que ele carrega e que o tempo todo ele fica achando que eu posso perder esse ano, eu posso nunca mais conseguir jogar por causa disso. E o peso disso com o irmão dele só aumenta, porque o irmão dele quer que ele se torne essa grande estrela. E ele também tem outras pressões, né? Depois ele acaba sendo pai, né? Sim, a pressão do treinador, que você falava o nome Isaiah Thomas perto do treinador, e o treinador ficava apaixonado, porque ele foi o treinador
desse ícone, né, do basquete da época, saiu dessa escola e ele queria ter um novo Isaiah Thomas. Aí todo jogador que ele via que tinha um mínimo de potencial, ele enxergava isso. E ele jogava muito, muita pressão. E quando o William passa por 2 cirurgias no joelho, ele fica, meu Deus, eu perdi essa oportunidade. Aí ele se recuperando, aí ele vê, tipo, o William jogando depois da recuperação de forma mais cautelosa, né? Porque é uma experiência traumática, né? Você ter que fazer 2 cirurgias no joelho. O menino tinha 16 anos, né? Não, pô, ele passou por 2 cirurgias, ele tinha 16, 17 anos. Aí ele fala, pô, não, o menino não tá jogando mais como antes, ele tá com medo. Ele não é como o Isaiah. E, pô, o cara já passou por tanta coisa e ainda você tem essa comparação do irmão, do treinador. Uhum. É uma pressão muito grande em cima, né, do William. E ele mesmo fala que ele depois teve problemas com a namorada dele, por causa da filha que ele tem, e que no momento em que ele, sei lá, foi, não sei, o treinador, ele sempre falava, nós somos uma família e tal. Igual aquela empresa super babada, Aham. que fica falando que é a família, mas te demite e não paga nem vale-refeição se puder. E é isso, ele vai lá, vou conversar com o treinador, ele vai dar um apoio, porque eu tô passando por dificuldades. O treinador fala, não, você escreve o negócio. E é isso, e ele não ajuda. A figura do treinador nesse documentário é muito interessante, porque ele é meio que o vilão por um lado do documentário. Porque ele é muito ficcionado nessa ideia de ter uma grande estrela novamente nas mãos dele. Então ele meio que caga completamente para os desafios pessoais dos meninos. Ele não serve de nenhuma base emocional. Sim. E eu acho que o filme trata muito disso, nessa questão desse fascínio com basquete profissional e como que eles pegam esses jovens, tão jovens, né? Os meninos, assim, quando começa o filme, eles são quase crianças. E você pega e você. Vamos classificar aqui. Na minha escola, a gente tem o time A, o time B, o C e o D. Então, se você for muito bom, você vai pro A. O William, ele era o melhor da escola, ele foi pro A. O Arthur não era tão bom. Então tem essa pressão o tempo todo para formar o novo Isaiah Thomas ou para eles simplesmente conseguirem passar para o próximo nível, né? Que no caso é para uma universidade. Uhum. Né? Nos Estados Unidos, o basquete funciona muito nessa questão do basquete universitário. Né? Você sai do ensino médio, depois vai para uma universidade de renome no esporte, consegue uma bolsa. Esses meninos estão sempre o tempo todo lutando para conseguir essa bolsa. E toda essa pressão de recebendo cartas de universidades e falando, a gente tá oferecendo isso aqui, mas pode ser que, tipo, depois a gente não ofereça mais. Então eles ficam, pô, será que eu consigo uma oportunidade mais pra frente ou não? Eu acho que essa pressão, né, que é o que faz o William depois se desanimar um pouco com o basquete. Que ele adora o basquete, mas é a pressão do irmão, é a pressão do treinador, é a pressão de todas as universidades que só querem ele para jogar basquete e ele não sabe. Ele já não se sente mais confortável com aquilo. E é engraçado, né? Você vê os moleques jogando nos estádios gigantes, com não sei quantas mil pessoas assistindo, Não, sim, é passando uma na coisa. TV local. Tipo, de um jornal com fotos, são uns meninos, assim, de 17 anos. Mesa redonda, tinha mesa redonda, né? Os caras velhos lá fumando um charutão e falando: eu assisti um moleque, ele é o melhor, ele vai ser o futuro Michael Jordan. Uma coisa assim. E você vê a pressão que eles colocam nos meninos. Aí, então a gente pensa, tá, é legal isso, de que eles vão ter a oportunidade de estudar também, né? Porque é a bolsa para praticar o esporte, mas com foco em estudo. O foco é sempre o estudo. Tudo que eles têm que passar para eles chegarem nisso é triste. Você começa a ficar com pena. E aí você entende por que eles começam a ficar meio desanimados do esporte. Principalmente os treinadores. Os treinadores, o treinador do Arthur, da outra escola, né? Porque o Arthur acaba indo pra escola pública. Também é um cara super babaca, esquisitão. Todos os treinadores são uns caras, assim, que. Eu não sei, tudo na vida deles é conseguir uma grande estrela e treinar, e os meninos são só essa escada pra eles conseguirem isso, sabe? Ao mesmo tempo que eles põem os meninos no pedestal em determinado momento, assim que sai das expectativas, joga no chão, assim, e vai pra próxima, sabe? Tem até a grande participação, né, do Spike Lee no filme. O Spike Lee aparece, grande participação de 1 minuto. Porque tá tendo esse evento da Nike, né, assim, para futuros grandes jogadores. E aí eles têm vários dormitórios, tá? E eles ficam tendo aulas sobre basquete, jogando, e vários olheiros lá olhando. E o Spike Lee tá lá, e ele fala um pouco sobre essa questão também desse fascínio que eles têm, né, sobre esses meninos. E eles falam,
Sabe vocês? Eles não se importam com vocês, eles não se importam com os meninos negros, eles só importam com o dinheiro que você dá pra eles. Sim, o Spike Lee é muito bom, a presença dele meio que elucidando essa questão pros meninos. Sim, o Spike Lee que é um grande fã de basquete, né? Talvez, eu acho que ele é fã dos Knicks. Eu é do time de Nova York. Eu acho que pode ser os Knicks, é. É muito bom dar uma olhada nas fotos do Spike Lee, ele ficando pistola com o time dele perdendo. Ele tá sempre lá na primeira cadeira, ele joga o chapéu no chão, ele morre de. Ele é muito emocionado vendo as partidas. Ele é muito emocionado. O Spike Lee, ele é um cara emocionado o tempo todo, ainda mais no esporte favorito dele. É engraçado, mas o Spike Lee dá essa lição de moral. Eu não sei se os meninos, assim, se o William prestou tanta atenção nisso, mas se ele tiver prestado, eu acho que ele aprendeu muito com o Spike Lee. Com certeza, velho. Eu acho que a gente conseguiu falar bastante, Matheus. Acho que a gente também não pode spoiler pra quem não viu. Sim, com certeza. Porque é uma experiência fascinante. E mesmo se a gente já tiver contado algumas coisas, eu acho que a experiência vai continuar legal pra todo mundo. Porque a gente não contou, ó, por exemplo, a grande história do Arthur jogando basquete, que é muito emocionante. Exato. Você não espera muitas coisas, mas várias coisas interessantes acontecem com o Arthur. A gente também não focou muito sobre as relações familiares, porque é interessante. Elas vão se desenvolvendo de um jeito bacana. Que, como eu falei, dessa vez a gente falou de um filme só, mas ó, se você quiser ver uma das nossas indicações, agora você só tem que baixar um filme. Pegue 3 horas, né? Estamos nesse ritmo de Space Jam, de Olimpíadas. Ó, um momento bom pra ver coisa de esporte, né? Sim, pô, você gosta de basquete, esse é considerado um dos melhores documentários de basquete da história. E de esporte em geral. Ele é bem aclamado e tal, ele é gostoso de ver. E como documentário mesmo é uma experiência boa. Sim, nos fez parar para refletir em várias questões da própria linguagem documental, assim. Então você que tá aí no ritmo de Olimpíadas, aproveita. Já que agora a Olimpíada só passa tudo de noite, madrugada, de dia você pode ver isso. A sua chance de ver um documentário emocionante que talvez te faça pensar também sobre várias outras questões que não basquete, né? Eu falo que eu sou basquete porque eu também não quero spoiler todas as outras coisas que esse documentário também é. Porque talvez ele nem seja tanto sobre basquete assim, né? Ele é um coming of age também, né? Essa história do desenvolvimento dessas pessoas e acompanhar a família por tanto tempo, as ambições é um drama familiar também. Então essa é a nossa indicação da semana, é o Hope Dreams. Nessa semana que vem teremos um episódio especial, nós queremos muito que as pessoas gostem e compartilhem com os amigos, porque a gente está um mês gravando, a gente deve ter o que, umas 14 horas de material. Por aí, velho, bastante coisa. Eu acho que com essa a gente encerra, vamos só fazer um momento de agradecer aos nossos apoiadores, que muito nos ajudam, nos dando din-din. E se você quiser ser um apoiador, né, você não precisa ajudar com muito, bem pouquinho já ajuda bastante. Se você não puder também, tudo bem. Obrigado e até a próxima. Fiquem bem e assistam o filme. Exato, é muito bom, vale muito a pena, de verdade. Adeus a todos. Tchau.